abrir as nossas Bíblias no livro do Gênesis. Gênesis, capítulo de número 2. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 2, verso 18 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Maravilha. Diz assim o texto sagrado. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como ele lhes chamaria. E tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais do campo, mas para o homem, todavia, não se achava uma adjutora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou então uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que o Senhor Deus tomara do homem, formou a mulher e trouxe ao homem. E disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. E você diga amém. Maravilha, o som ficou perfeito. Eu não sei o que foi feito, mas deu certo. Eu vou fazer agora igual assalto. Você levanta a mão e não mexe mais nada. Deixa desse jeito, viu? Se assente glorificando a Deus, igreja. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Como é bom estar na casa do Senhor. Como eu já fui ministrada por Deus aqui nessa noite, irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Deus abençoe o ministério de louvor dessa casa. Deus abençoe a pastora, porque quando eu entrei ela estava ministrando aqui, 2 Reis 4, não é isso? Glória a Deus, como eu fui ministrada. E aí por fim, pastor Alexandre, foi tanta ministração, eu fui tão ministrada por Deus, que eu disse: Deus, eu vou cair arrebatada aqui. Se não for pelo peso da tua glória, de tanta palavra que eu já recebi, vou cair, porque não sei nem se eu tenho mais alguma coisa a fazer aqui num culto como esse. De tão tremendo. Deus abençoe de verdade cada um dos ministros dessa casa. Glória a Deus. Bom, o verso de número 18 em diante, nós lemos até o 23. Ele trata sobre a narrativa do momento ali depois que o homem foi criado, né? O homem foi a última parte antes da mulher a ser criada, e ele é criado fora do contexto da criação do universo. É só você olhar pela mesma perspectiva de um pai e de uma mãe quando cuida de um filho. Não é porque ele chega no final que ele é menos importante do que aquilo que foi feito no começo. Pelo contrário, ele só chega no final porque ele é tão mais importante do que tudo aquilo que é feito antes, que o Senhor quer garantir que quando ele chegue tudo já esteja pronto. Por exemplo, você que é pai e mãe, você espera a criança nascer para dar nome para ela? Claro que não, você procura dar um nome antes, não é isso? Eita Jesus! Quando uma mãe sabe, né, que vai ser mãe, ela não deixa a criança nascer primeiro para saber onde vai colocar depois. Ela procura se programar antes, fazer o quarto antes, cuidar de toda a manutenção antes, para quando a criança nascer, ela ter um lugar confortável onde ficar. Só para você entender, é mais ou menos a mesma perspectiva. E a confirmação do que nós estamos falando aqui vai ser dita pelo salmista Davi, quando messianicamente vai salmodiar o salmo de número 8, e ele vai dizer acerca da humanidade do homem, mas também do Deus que virá em carne em Jesus Cristo, quando ele diz assim: pouco menor do que os anjos o fizeste, mas de glória o vestiste,
e o coroaste. Então veja, apesar de Deus ter feito coisas muito grandes e extraordinárias na criação do universo, de tudo aquilo que existe, de tudo que há uma afirmativa dentro da narrativa bíblica que nos declara que o homem é o pináculo da criação de Deus. Não há absolutamente nada que interesse mais ao Senhor em tudo aquilo que Ele criara do que o homem. Tanto é que céus e terra vão passar, mas ao homem lhe foi colocado uma alma que lhe dá a característica de ser um ser permanente, mesmo depois da sua morte. Agora, é uma questão de escolha se será eternamente no céu ou eternamente no inferno, mas que será eternamente, será eternamente. Veja o cuidado desse Deus e, como já foi dito aqui, o amor desse Deus. Dando continuidade dentro da narrativa da criação, você vai perceber que Deus vai estabelecer alguns princípios. E um dos princípios é que, à medida que ele vai concluindo cada parte da etapa da criação, ele também emite aquilo que ele acha não seria certo dizer, porque Deus não acha, Deus sabe, mas ele emite uma opinião pessoal em cima daquilo que ele mesmo cria. Do terceiro dia para frente, enquanto ele vai criando, ao término de cada etapa no processo da criação, o texto diz que ele traz a narrativa para Moisés, dizendo assim, olha, e disse Deus, haja luz, foi luz, aí faz a primeira parte, faz a segunda, porção seca, terra, mar. Dali para frente do terceiro dia, o texto começa a encerrar e repete 5 vezes, até o verso 31 do capítulo 1, dizendo assim, e viu Deus que era bom. E isso vai repetir, se não me engano, 5 vezes no capítulo de número 1. E viu Deus que era bom. E ele fazia mais um pouquinho, e no final do dia, e viu Deus que era bom. E aí ele fazia mais um pouquinho, ervas, animais, frutos, e viu Deus que era... Aí ele fazia aves, répteis, oceanos, animais selváticos, animais domésticos, e viu Deus que era... Aí separa os lumiares, também os menores, determina o firmamento e etc e tal, e viu Deus que era... Aí no verso de número 31, já não é mais parte, agora é o todo. Complete para mim, para eu ter certeza que você está acompanhando. Agora não é mais parte, agora é... Verso 31 não fala mais de uma parte do processo de etapa da criação, agora está completo. E aí o texto se encerra dizendo assim, e viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. Não, muito bom. Aí você vai ver um hiperlativo, porque agora ele terminou. Tem pelo menos 2 coisas que são interessantes a gente ressaltar, só para a nossa própria reflexão, acerca de como Deus trabalha em relação à humanidade e ao mundo. A primeira... Se Deus é Deus, onisciente de todas as coisas, e quando Ele começa algo, Ele já sabe como vai terminar, até porque na perspectiva de tudo que Deus inicia, ao contrário do homem que começa pelo início, Deus sempre começa do fim, no sentido de que Ele já sabe como vai terminar quando Ele começa, sim ou não? Você acha que no primeiro dia, quando Deus separou luz e trevas, Ele já sabia como terminaria no sexto? Sabia ou não sabia? Ele já tinha a paleta de cores que ele ia usar na criação do universo, sim ou não? Sim ou não? Então, se ele começou, ele já sabia como ia terminar, ok? Isso já traz para nós um princípio de Deus em como ele trabalha, seja na área que for na nossa vida. Presta atenção. Se foi Deus que começou, você tem que ter em mente sempre uma coisa. O quê? Se ele começou, ele já sabe como vai? Isso tem que me dar segurança. Então eu não posso ficar perturbada por ver Deus trabalhando inicialmente em algo que só porque eu não sei ainda como vai terminar, isso deva gerar em mim incredulidade, insegurança ou desconfiança acerca do trabalhar de Deus. A primeira coisa que eu preciso compreender acerca de como Deus se relaciona com o homem e com a terra Ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente. É por isso que a apresentação de seu nome, entre tantas, em uma delas é Alfa e Ômega. Ele é aquele que começa e é aquele que... O que Balaão vai falar? Falaria e não cumpriria? Diria e não... Ele sabe de todas as coisas. É perfeito, é o arquiteto perfeito do universo. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Então, preste atenção. A primeira coisa que eu não posso esquecer, e eu preciso ter em mente, porque isso é um padrão, é um critério, é um princípio. Complete aí essa última parte, é um
isso é E princípios para Deus são tão importantes, que eles não são só importantes na forma de Deus comunicar ao homem para dizer que é importante obedecer os princípios. Não, para Deus princípio é tão importante que ele obedece. Agora você vê aqui, que loucura, só para a gente entender. Então, a primeira perspectiva que eu preciso ter é que se Deus é Senhor de todas as coisas, e se Ele já sabe como algo termina muito antes de começar, significa que tudo que Ele começou, o primeiro ponto, claro, é que Ele vai terminar. E não importa como está o começo, se foi Deus que começou, Ele vai terminar. Então vamos lá, nós estamos aqui admitindo, todos juntos, pelo mesmo raciocínio bíblico, que Deus já sabia como tudo ia ficar no final, sim ou não? Sim ou não? Mas mesmo assim Ele coloca a sua obra no limite do tempo. O mesmo Deus que inaugura todo o processo de criação no que nós compreendemos como período de 6 dias, pode ser uma série de coisas, mas nenhuma delas remove o princípio que eu quero estabelecer aqui nessa noite pela palavra. Qual? Deus usou tempo para fazer. E se dentro desse período que nós lemos como 6 dias, se Ele fez tudo o que fez em 6 dias, conscientes somos de que Ele é Deus, poderia também feito num estalar de dedo? Poderia ter trazido para o concreto aquilo que ainda era abstrato na sua consciência? Sim ou não? Deus poderia, numa inspiração, ter imaginado a terra e numa respiração, ter criado tudo? Sim ou não? Mas Ele estabelece o segundo princípio, qual? Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Ele trabalha com o tempo. Então você nunca pode dizer ou achar que Deus não está começando algo só porque ainda não está pronto. Que não é Deus que está fazendo só porque ainda não concluiu. Terceira e última coisa que a gente precisa avaliar antes de vir para o verso de número 18. Deus agora vai, para mim é a maior lição de todas, nesse tempo que eu tenho observado. Ele já sabe como vai ficar no final. Ele sabe que no final não é parte, é todo. Então vai ficar perfeito. Ele sabe que no final nada mais há do que se acrescentar. E a coisa é tão séria, tão séria, tão séria, que depois de Gênesis capítulo de número 1, / capítulo 2, criação do homem e da mulher, Deus não cria nunca mais nada. Tão perfeito Ele é na sua criação, tão perfeito Ele é na sua obra, que Deus traz à existência aquilo que não existia no capítulo 1 do livro do Gênesis e depois nunca mais cria nada. Mas Camila, e toda licença poética que a gente usa para dizer que Deus traz à existência as coisas que não existem, toda essa licença poética só é concedida sobre inspiração de Gênesis 1. Porque depois de Gênesis 1, Deus não traz à existência mais nada do que não existia. Até a criação do homem foi através de matéria-prima já existente. E assim vai se seguir no Antigo Testamento, seja com os profetas maiores fazendo milagres, seja com Elias e Eliseu, seja com o próprio Moisés no Êxodo, ou seja com os discípulos nomeados em nome de Jesus Cristo. Todos eles só vão realizar milagres, prodígios e maravilhas, fazendo uso de matéria-prima já existente. O próprio Jesus poderia curar absolutamente qualquer pessoa apenas com uma palavra, mas a maioria das pessoas, se não todas, ele fez recurso de algo, nem que fosse para manifestar a existência de uma palavra que já havia sido dita. Para quê? Para honrar o princípio de seu pai, que é qual? Uma vez ele disse e está dito. Quando você começa a estabelecer a crença de que Deus trará à existência novamente coisas que não existem, você anula o verso 31, que é quando ele afirma dizendo assim: já tenho vos dado tudo. Eu tenho vos dado tudo. É isso que está escrito no verso de número 31. Tudo. E ele não está falando só de manutenção humana. Tudo de Deus é tudo. Isso aqui é muito sério. Eu tenho procurado esclarecer as pessoas acerca desse entendimento, porque nós estamos estabelecendo até uma crença, uma fé equivocada em cima de um Deus verdadeiro. E o Deus pode ser verdadeiro, mas se a fé for equivocada, não vai acontecer nada. E o equívoco da fé que temos colocado no Deus verdadeiro é de que Deus depende da minha fé para fazer milagres.
E isso é um erro. Eu disse que isso é um? Preste muita atenção, porque eu não estou dizendo que você não precisa ter fé. Não, a palavra de Deus é fiel. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mais do que isso, a palavra de Deus afirma: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas você precisa ter uma fé genuína e verdadeira. E o problema é que a maioria das pessoas na última hora caminha com uma fé sentimental. E uma fé sentimental, ela é motivacional. Uma fé sentimental, ela é sensorial, mas ela não tem robustez o suficiente para provocar milagres. Por quê? Porque ela não anda de acordo com o que ela sabe, ela só anda de acordo com o que ela sente. Então, quando você está bem, você tem fé. Quando você está mal, aí você não tem fé. E nem quando você está bem, se a fé for baseada no sentimento, ela terá poder para fazer milagres. E por que não? Porque Deus não reage a sentimento, Deus reage à sua palavra. Por isso Jesus disse assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes no meu nome e vos será feito. Camila, então como eu faço para ter uma fé verdadeira e uma fé genuína? Você precisa crer no que a palavra diz. Por isso o paradigma de fé baseado em Abraão capítulo 12 é esse: que a fé vem pelo e o ouvir da. Deus não precisou apresentar currículo para Abraão. Hoje aqui qualquer um pode baixar o currículo de Deus. Se ele chegar para você e falar: eu sou Deus, você vai dizer: quem é esse Deus que falou comigo? Aí vão: rapaz, isso aí é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso aí é o Deus que abriu uma vermelha, é o Deus que lançou as pragas, é o Deus que... Esse Deus aí é o que tira a água da rocha, é o que cura leproso, levanta paralítico, é o que batiza, é o que salva. Não vai faltar relatos pessoais, familiares, igrejeiros, para falar do testemunho de Deus. Agora, nos dias de Abraão, ele disse assim: Abraão, eu sou. E ele disse: eu acredito. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Tudo bem. Mas olha, sai da tua terra. Já estou juntando as coisas. Ele creu. A coisa foi tão séria que isso lhe foi imputado por justiça. Abraão estabeleceu a régua da fé. Em Abraão, Deus decidiu: não preciso ficar aparecendo para ninguém toda hora. Só preciso manifestar a minha. Agora veja como a palavra de Deus é importante. Gênesis capítulo de número 1. Para a gente entender a perspectiva da fé correta. Quem foi que disse amém em Gênesis 1, quando Deus disse: haja luz? Quem foi que disse: eu creio? Quem foi que disse: está ligado? Então responda com inteligência. Nem por pura espiritualidade, nem por ceticismo. Apenas equilibre o que está escrito. E disse Deus: haja luz. E houve... Aonde houve manifestação de fé para tudo aquilo que existe e que há em Gênesis 1 fosse criado. Então responda, gente: tem fé em Gênesis 1? Não tenha medo, não. Tem fé em Gênesis 1? Tem não. Porque Deus não depende de fé para fazer. Escuta isso aqui, que eu não quero que você caminhe mais para frente para não desenvolver uma heresia. Isso prova que Deus não depende da minha fé para fazer. Por isso eu não posso usar uma fé aonde eu comece a determinar a crença de que Deus não faz milagres porque eu não tenho fé nele. Escute isso. Quando eu começo a desenvolver essa crença, eu começo a estabelecer algo muito equivocado, que é isso aqui, ó. Deus usa a minha fé para ter poder de fazer. E Deus não precisa da minha fé para ter poder. Se eu creio, Deus tem poder. E quando eu não creio, Ele continua sendo poderoso. Deus. Agora, se Ele continua sendo Deus, mesmo quando não há em mim fé, por que eu creio? Porque Deus é poderoso para fazer, mas Ele só manifesta o que Ele já fez na vida de quem? Então Deus não precisa da minha fé para ter poder de fazer. Sou eu que preciso de fé para receber o que Deus já fez, aquilo que Ele já manifestou. A Bíblia afirma, e o autor da carta aos Hebreus afirma o que nós estamos dizendo aqui quando ele diz assim: olha, porque céus e terra, tudo o que existe e tudo que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas foram criados pelo poder da sua. Então preste atenção, isso é muito sério para você setorizar na sua cabeça. Quando Deus criou todas as coisas, Ele usou fé ou usou palavra? Ele usou fé ou usou palavra? É por isso que uma fé verdadeira não pode ser baseada no que eu sinto, ela tem que ser baseada no que eu sei, porque Deus só reage diante da sua palavra. Vamos agora à carta de João e também no diálogo de Timóteo.
de Tiago falando sobre fé. Em uma analogia, como se estivesse conversando consigo mesmo ou com outra pessoa, ele diz assim: mostra-me a tua fé. E ele diz: eu não vou te mostrar a minha fé, eu vou te mostrar as minhas obras. Olha o que ele está dizendo: você quer saber o tamanho da minha fé? Olha para a minha obra, e aí você vai saber o tamanho da minha fé, porque a fé sem obras, ela é morta. Uma fé sentimental que não provoca nada é porque não sabe nada. E por que a maioria das pessoas caminham de acordo com o que sente? Porque caminhar de acordo com o que sabe causa enfado na carne. É mais fácil. Não fui eu que virei. É mais... Isso aqui, meu irmão, essa saia que voa, isso é um vento terrível. Não conserta nunca mais. Agora tudo é gravado. Mas valeu tua intenção. Fica, eu sei que foi porque vi me ver suando e quer me ajudar. Olha. Então diga comigo, a fé. Está fraco, diga, fé verdadeira. Não é baseada no que eu sinto. Diga, fé verdadeira é baseada no que eu sei. E agora sou eu que te pergunto, o que você sabe? O que você sabe sobre Deus acerca da sua pessoa? Quais são as palavras que Deus manifestou acerca de você? Porque você diz, Camila, não acontece porque eu não tenho fé. E eu te digo, não acontece porque tu não sabe o que ele disse. Porque se tu te agarra naquilo que Deus fala, ciente de quem ele é, a manifestação da sua fé se torna uma provocação da palavra de Deus dentro de você. É como se depois de ter manifestado a palavra, você não tem absolutamente mais nenhuma outra alternativa a não ser crer. Agora eu estou falando para uma maioria de cristãos hoje aqui. Então não é difícil para vocês crerem. Fé eu sei que vocês têm. O problema é que você coloca a sua fé no lugar errado. Fé eu sei que você tem. Segunda-feira à noite, uma hora dessa aqui, não tem ninguém dando bolo nem guaraná de graça. Pelo contrário, você precisou entrar numa lista de inscritos por causa da flexibilização da pandemia. E mesmo assim você disse, eu vou. Então fé, eu não tenho dúvida que você tem. Mas a pergunta é, por que não acontece? Aí você diz, Camila, porque eu não tenho fé o suficiente. Quando na verdade o que está te faltando é conhecimento da palavra. Para você manifestar a fé que você tem. Olhe para os homens que tinham suas orações respondidas na Bíblia e veja se eles oravam o que sentiam ou se oravam o que Deus dizia. Veja Abraão orando e veja ele dizendo, porque tu disseste. Veja Moisés no meio do êxodo com Deus. E Deus irado dizendo, Moisés, tira esse teu povo de diante dos meus olhos, porque eu vou consumi-los no furor da minha ira. Veja Moisés olhando para Deus e dizendo, meu povo não, teu povo. Olha o que ele coloca diante de Deus. Ele só coloca diante de Deus a sua, porque Deus se compromete com a sua, se responsabiliza pela sua, se manifesta diante da sua. Aí Deus diz assim, Moisés, eu vou começar uma nova linhagem a partir de ti. É como se ele estivesse decidindo rasgar a linhagem de Abraão. Camila, Deus pode tudo, nunca questione Deus. Só que na verdade ele está provando o coração de Abraão, porque Deus é fiel e ele é justo. E Abraão se posiciona como alguém que está diante de Deus e de sua palavra. E ele diz, mas não foi isso que tu disseste aos pais dele. E aí Deus continua. E aí Deus diz assim, olha, eu vou acabar com esse povo todo aqui agora na terra do Egito. Veja, aí agora é como se Deus dissesse, tá bom, não é meu povo, também não é teu, é um povo. Eu vou acabar com eles aqui agora, nesse deserto. Aí ele diz, e o que vão dizer os egípcios que ouviram da minha boca eu dizer que tu disseste que ia fazer este povo herdar a terra que jurou aos pais dele que daria, como é que vai ficar? Aí Deus diz, tá bom. Então a minha presença vai contigo para te fazer descansar. Só que ele não tem descanso, por quê? Porque ele está há mais de um ano caminhando com Deus, como coluna de fogo durante a noite para iluminar o caminho, como nuvem de glória ao redor do arraial para refrigerar durante o dia. E agora Deus está dizendo, eu vou contigo, Moisés. Só que um líder de verdade não usa intimidade com Deus só para beneficiar o próprio umbigo. Aí ele diz assim, comigo não, se a tua presença não for conosco, não me faça sair daqui.
Sabe o que ele está dizendo? Nós andamos até aqui com coluna e com nuvem, e se for para chegar em Canaã sem isso, é preferível ficar aqui nesse vale. Veja, caminho de Canaã é caminho de subida. Diga comigo, exaltação. Mas exaltação sem a presença de Deus não significa? É melhor um vale onde tem coluna, é melhor um vale onde tem nuvem. Oh! Não é verdade? Mas veja, eles oravam e eles falavam com Deus aquilo que Deus dizia. A gente tem que parar de ser, desculpa a expressão, fresco e sentimentalista. Eu não estou dizendo que você não deve ser sentimental. Todos nós aqui somos providos de alma e a alma determina as nossas emoções. E negligenciá-las é um absurdo. Deus nunca negligencia o sentimento de um homem, nunca. Nunca. Doenças psicossomáticas que não saem na ressonância magnética, que não saem no exame de sangue, que não saem na chapa, e o homem diz, é frescura. Deus diz, vem aqui que eu sei o que é que você tem. Porque Deus não negligencia as emoções da alma humana. Mas veja, o que é se tornar um sentimentalista? É se tornar refém do sentimento. É apropriar-se dele e viver em processo de vitimização. E Deus não responde a isso, gente. Agora eu vou entrar um pouquinho mais fundo. Volta de novo para Gênesis 1. O texto diz, no princípio a terra era sem forma e vazia. Significa que não havia nada, somente trevas. E as águas ficavam onde haviam trevas. Aí o texto diz assim, sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, completa aí por favor, o Espírito de? O Espírito de? Então tinha trevas, estava tudo escuro, mas Deus estava ali. Estava ou não estava? Porque não tem esse negócio de onde Deus entra e não entra. Salmo 29, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todo aquilo que nele habita. Salmo de número 139, lembra de Davi dizendo, se eu botar a minha cama no mais profundo abismo, ali o Senhor me vê. E se eu me esconder nas profundezas das trevas, para ti a luz e as trevas são exatamente a mesma coisa. Tu me sondas e me conheces. Então veja, Deus estava ali, sim ou não? O texto não diz que era o espírito das trevas, não era o espírito de Satanás. O texto diz o espírito de? O espírito de? O espírito de Deus estava ali. Segunda coisa que a gente precisa levar em consideração, o texto diz que ele se movia. O espírito do Deus vivo em movimento. Isso é poderoso, sim ou não? Sim ou não, gente? O espírito do Deus vivo em movimento. Isso é poderoso, mas o texto diz que não fazia, não provocava, não criava, não realizava. Não adianta entrar nessa de mover espiritual para tentar justificar ou para tentar substituir a necessidade de conhecimento. Tem Deus, tem mover, mas não acontece. Vou falar rasgado que é para você tirar essa cara de brisa do rosto e fingir que não está entendendo. Não estou entendendo, está entendendo sim, filha. Pode subir monte, irmãozinho. Pode falar o pré-voar. Pode ter variedade de línguas. Pode ser do chapa. Pode ser do oculto, do profundo, do escondido, da revelação, do rema, do rá, da vigília, do monte, do jejum de Daniel, de 7, de 14, de 21, de 42. Pode ser do voto, da barba, do pano de saco, da cinza na cabeça. Nada contra, eu sou igual Jesus. Quem comigo não ajunta, espalha, mas quem ajunta eu estou dentro. Eu sou do voto, sou da campanha, também faço propósito de café, de Coca-Cola. Eu tenho as minhas coisas com o Senhor, mas nenhuma delas substitui o quê? Um princípio, Deus só responde a sua palavra. Deus só responde a sua palavra. Pode, oh meu Deus, aleluia. Levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Coloque a esquerda na mesma altura aí agora, por favor, faça isso. Faça isso. No 3, você vai botar a mão no ombro de quem está ao seu lado. E ao invés de ministrar mais fé, você vai ministrar assim, mais palavra. É 1, é 2, é 3. Diga, mais palavra, mais palavra. Fé você já tem, você só precisa de uma direção. Você só precisa de uma palavra. Uma palavra. Fazemos todo ano uma lista de coisas. Fazemos todo ano uma lista de propósitos. Fazemos todo ano uma lista gigantesca, seja de promessas ou de pedidos para Deus. Uma lista enorme. Tem igrejas aí que dão até o papelzinho para a gente escrever. Eu acho isso fantástico. E tem gente que precisa de 3 papéis para dar conta de escrever tudo que precisa.
quê? Porque você acha que precisa de todas essas coisas. E você só acha que precisa de todas essas coisas, não que você não precisa, mas porque a palavra de Deus não tem a primazia que deveria ter na tua vida. Todos nós sempre precisamos de muitas coisas. E se você apresentar diante de Deus uma a uma a necessidade de todas as coisas, sempre terá uma lista muito grande e falta de prioridades enquanto escreve. Porque você será comandado a falar com Deus por necessidade. Sempre vai ter alguma coisa. Agora, se nós nos colocarmos como Pedro, vou ainda além, se nos colocarmos como o centurião, lembra? Lembra? Tinha um filho em casa, acamado, tudo indicava que ele ia morrer. Ele disse: Senhor, meu filho. Jesus, movido de compaixão, vendo a sinceridade daquele homem, diz: eu vou lá e vou impor as mãos sobre ele, e ele vai ser curado. E ele disse: não, eu não sou digno de que o Senhor entre em minha casa, mas veja bem, eu tenho conhecimento sobre princípio de autoridade. Eu também tenho gente que é subalterno e tenho gente que é acima de mim. Aos que estão abaixo eu digo: vai, e eles vão. Aos que estão acima eles me dizem: vem, e eu venho. Então eu sei. Ora, baixa na candalaba. Ele não diz eu sinto, ele diz eu. A fé dele em Jesus não está baseada no que ele sente pelo Filho. A fé dele em Jesus está baseada no que ele sabe sobre a autoridade. Aí ele diz: eu sei que basta uma palavra. Meu Deus, você diz assim, ó: eu preciso de uma máquina de lavar, eu preciso de um plano de saúde, eu preciso de uma porta de emprego, eu preciso de um marido, eu preciso do buffet do casamento pago, eu preciso do estágio, eu preciso me matricular na faculdade, eu preciso sair do aluguel. Um monte de solicitações você tem. Eu preciso, aí você vive precisando. Se tu viesse para o culto e dissesse: eu preciso de uma palavra, basta uma palavra. Uma palavra. Por quê? Porque se tu precisa de plano e Deus te dá o plano, tu só tens o plano. Se tu precisas de um carro e Deus te dá o carro, tu só tens o carro. Se tu precisas de uma casa e Deus te dá uma casa, tu só tens uma casa. Mas se tu tens uma palavra, tu tens a chave de Davi na tua mão. Se tu tens uma palavra, tu serás governado pela palavra. Pare para pensar. Tudo que Abraão tinha era uma palavra. E Deus não se manifestava para ele toda hora, não. Deus apareceu no 12, depois apareceu no 17 e depois apareceu novamente só no 21. Vai ouvindo aí, isso tudo no intervalo de 25 anos, mas isso foi o suficiente para Abraão subir, descer, enriquecer, prosperar, ter filho, ter servo, ter riqueza, prosperidade, honra, nome engrandecido. E se alguém perguntasse: Abraão, como é que você conseguiu ter casa? Abraão, como é que você conseguiu ter Isaac? Abraão, como é que faz para ter tantos servos nascidos de servos dentro da sua própria casa? Abraão diria: isso tudo aconteceu baseado em uma... Eu não falei. Ele diria: ei, eu recebi de Deus uma palavra, uma direção, e isso foi o suficiente. Por quê? Porque céus e terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Oh, meu Deus. A palavra de Deus é a bússola, a palavra de Deus é a orientação. Enquanto tu te tornar dependente de profecia e revelação, tu serás guiado. Mas quando tu entenderes que tudo que Deus manifesta do lado de fora depende do crivo de palavra que você avalia e discerne do lado de dentro, tu nunca mais serás enganado por ninguém. Disse Jesus: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, que é a minha. Tem gente que fica indignado com o falso profeta. Eu também fico, mas fico mais indignado com quem cai na lábia dele. Porque se não conhece a voz de Deus que se manifesta do lado de fora, é porque não fala com ele em casa. Não fala com Deus em casa. Aí qualquer voz fica em confusão. E eu não estou falando de timbre de voz, nem de oratória não, irmãos. Eu estou falando que não há palavra, não há profecia, não há revelação, não há sonho que não precise passar por esse crivo aqui. Ah, porque eu tive uma revelação. Conte aí. Contou a revelação. Não tem lé com cré? Ou quebra algum princípio daqui? Dormiu de barriga cheia. Não é revelação. Porque Deus não quebra princípio nem para cumprir promessa. Mas a quem cumpre princípio, Deus faz os sinais perseguirem até alcançarem aqueles que creem. Agora veja, aqueles que creem o quê? Nos homens? Não, aqueles que creem na sua.
Deus coloca Ebal e Gerizim, estabelece a lei para Moisés entregar ao seu povo. No Ebal ele lança as maldições de quem ia escolher não obedecer. E no Gerizim todas as bênçãos de quem escolher obedecer. Ele não usa a boca de Moisés dizendo, se vocês crerem. Ele diz assim, vocês escolhem hoje o que vocês vão obedecer. Então, dizer que tem fé só é comprobatório quando eu me submeto a uma palavra. Volta para Gênesis 1. O Espírito de Deus se move, mas não executa nada. Por quê? Porque ele pode fazer o que quiser, mas ele também cumpre os princípios dos quais ele estabeleceu. E um desses princípios é esse. Deus só reage de acordo com a sua palavra. Palavra. Vamos para o final, para o verso 31. Ele conclui todas as coisas. Quarto princípio. Se Deus começou algo e ainda não está bom, não significa que Deus não começou, só significa que ele ainda não. Quinta e última coisa, e eu entro no verso de número 18. É aqui que Deus nos ensina qual é o comportamento de quem está debaixo de uma palavra. Do terceiro dia para frente, ele começa a dizer assim o texto. E viu Deus que era... Vamos lá, a gente já fez. E viu Deus que era... Viu Deus que era... Viu Deus que era... Se ele já sabia como ia terminar, como nós já entendemos aqui pela palavra, por que não dizer como estava tudo no final, se já sabia que no final ia ficar muito melhor do que no meio e do que no começo? Mas não. Ele termina um dia e diz, bom, eu acho mó barato que Deus não tem falsa modéstia. Ele faz um negócio, não pergunta para ninguém, ele olha para o que ele fez e ele diz, bom. Por isso que você tem que ficar com o que Deus sabe, porque o restante só acha. Deus sabe. Bom, bom, bom. Ele já sabe como vai terminar, mas durante o processo ele diz, bom, bom. Deus não espera terminar para dizer o quanto está bom enquanto trabalha. Não, aumente a sua sensibilidade. Quem inventou culto de ação de graça depois de bênção recebida foi a gente. Jesus nunca fez isso. Ele nunca esperou terminar para agradecer. Nunca. Ele nunca deu graças depois do milagre, mas antes... Veja, gente, terceiro dia não tem nem metade da criação feita, mas ele diz, bom. Quarto dia, nem metade ainda, e ele diz, bom. Quinto dia, aí a gente já considera mais de 50% pronto, aí ele diz, bom. Ele sabia que no final não ia ficar bom, ia ficar? Mas ele não espera chegar no final para render graças, para demonstrar como está bom, mesmo que ainda não tenha concluído. Eu quero ministrar sobre a tua vida que o Espírito de Deus te dê um espírito voluntário, que o Espírito de Deus te dê um espírito animado, um espírito grato, que o Espírito de Deus te influencie e te sensibilize a compreender que você pode não morar na casa que gostaria, mas pode dar graça pela que tem hoje, a compreender que você pode não estar fazendo a faculdade que gostaria, mas agradeça pelo vestibular que você tem hoje, a agradecer porque talvez você não está segurando o diploma que queria na mão, mas também já passou da terceira série do ensino fundamental como os seus pais. Levante as suas mãos e renda graças. Talvez o seu marido ainda não está convertido como você gostaria, mas o Senhor ainda tem guardado o teu casamento até hoje. Vai ver, o seu filho ainda não voltou para a casa de Deus, mas mesmo numa boca de fumo não tem uma bala na cabeça dele, porque o Senhor é quem tem guardado a tua casa. Deus está dizendo, ei, não é porque a minha obra não acabou que você tem que ficar de boca fechada, mas aquele que leva a preciosa semente andando, chorando, voltará sem dúvida trazendo consigo os seus molhos de alegria. Deus está dizendo a algumas pessoas aqui, por que tu tarda em celebrar? Por que tu tardas em celebrar? Por que tu
está planejando entregar sua vida para Jesus só domingo? Nossa incredulidade nos leva a protelar. Mas a nossa fé está sempre pronta a viver o que Deus tem para a gente agora. Então não diga que é falta de poder de Deus, quando nós sabemos que o que há é falta de... Jó viveu um momento desgraçado, terrivelmente na vida dele. Nenhum homem na vida sofreu como Jó sofreu. E em dado momento, a fim de manifestar aquilo que Deus pode fazer, ele não vai falar do que ele sente. Porque se naquele momento, depois de fazer aproximadamente 70 perguntas para Deus, tentando compreender por que ele está passando uma luta daquela, ele abre a boca para falar do que ele sente, só ia sair asneira. Porque quando a gente abre a boca na hora da dor, quem está com a dor, sente que não tem mais nada a perder, aí fala as coisas piores que poderia dizer. É por isso, inclusive, que Deus usa a dor para revelar o que está escondido no coração. Agora veja, consciente disso, ele não abre a boca para falar do que ele sente. Porque se ele abre a boca e começa a dizer, eu sinto, meu irmão, era ladeira abaixo até o inferno. Mas ele abre a boca e vai fazer então o texto áureo da esperança, que nós mencionamos até hoje. Sentindo úlceras que perfuravam até o seu osso, sentindo a pele arder como quem tinha fogo sobre a pele, sentindo os cabelos caírem como se já fosse um zumbi. Tamanho era o estado de sua magreza e da sua enfermidade, febre diária, insônia todo dia, e por fim ele começa a desejar a morte, e quando a morte já não lhe é o bastante, ele diz, era melhor que eu tivesse sido um aborto dentro do ventre da minha mãe, assim eu não tinha passado por isso, e não tinha permitido ninguém passar pelo que eu passei, vivendo a culpa e o senso de responsabilidade, por sua casa ter desabado. Se ele abre a boca para falar o que sente, ele rompe relacionamento com Deus. Mas não, ele não vai basear seu relacionamento naquilo que ele sente, porque relacionamentos que são baseados no que sente só duram enquanto a paixão arde. Mas gente que está numa plataforma segura, imutável, como a palavra de Deus, filho, só para você entender aí, deixe-me sentir a firmeza do chão, bata aí por favor, deixa eu ver, está sólido, está firme. Agora olhe para o céu, olhe para cima, você está debaixo de uma cobertura, sim ou não? Sim ou não? Isso dá a nós senso de proteção, sim ou não? Se chover lá fora, chove aqui dentro? Não, porque nós estamos debaixo de uma cobertura. E o chão é a mesma coisa, só que Deus te trouxe nessa noite para dizer, e se eu te disser que o chão que tu acredita ser seguro e o teto que tu julga te cobrir, eles podem passar no dia que essa igreja fizer uma obra, mas a minha palavra é mais sólida do que esse chão que você pisa, é mais firme do que a cobertura que tem sobre a sua cabeça. Então você não pode andar baseado no que sente, você precisa andar baseado no que sabe. E Jó, consciente disso, não vai abrir a boca no auge da sua dor para falar do que ele sente. Ele vai abrir a sua boca no auge da sua dor para lembrar do que ele sabe. E aí então ele diz, eu sei. Quem lembra, gente? Quem lembra? Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Levante a sua mão e celebre aquele que vive. Talvez tem gente, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Tem gente aqui hoje que diz assim, Camila, eu vim hoje aqui arrastada porque eu me sinto morta. Eu vim hoje aqui arrastado porque eu me sinto como morto. Mas a palavra de Deus está? E eu vou te falar, irmão. Camila, e o verso 18, Deus não quis. Não, eu tentei. Falei, Jesus, vou falar isso aqui é lindo, essa mensagem é linda. Mas fui contextualizar no capítulo 1, Deus disse para mim, fica aí. Isso aqui é fé baseada em sentimento. Não importa o que eu sei agora, importa o que eu estou sentindo. E eu queria que tu estivesse aqui antes. Só que fé no passado não resolve.
Nada. Aí ele continua animando e ela diz assim, eu sei, ele vai ressuscitar. Jesus diz, ele vai ressuscitar. Aí ela tira a fé do passado e coloca direto no futuro. Eu sei, naquele grande dia. O eu sei de Marta no grego é eu creio, sabia? Então, preste atenção. Marta tem fé ou não tem? Tem fé ou não tem? Mas fé baseada no que você sente não vai fazer por você? Aí eu vou te perguntar de novo, Jesus precisa de Marta para ressuscitar Lázaro? Não, porque ele já havia tomado a sua. Mas mesmo assim ele não vai para a porta do sepulcro enquanto não corrige a fé dela. Ele chega, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, diz ela, fé no passado. Aí Jesus tira a fé dela do passado, dizendo, teu irmão vai ressuscitar. Ela pega a fé e joga no futuro, eu sei, eu creio, naquele grande dia. Aí Jesus tem que tirar do futuro e botar a fé no único lugar que ela tem que ficar. É aonde, gente? É aonde, gente? Se a fé no passado não resolve nada, e no futuro ela não tem poder. Ora, Camila, como no futuro não tem poder? A Bíblia diz que a fé é a expectativa das coisas que se esperam, mas não se espera no futuro, se espera? Porque no futuro acontece. Então você precisa ter fé no presente. Marta é Jesus que está diante de você. Mas ela está tendo uma fé baseada no que sente. Aí ele fica ali tentando corrigir. Aí ele pega a fé dela agora do passado e tenta alinhar no presente. Marta, e eu amo isso aqui, irmãos, porque Jesus é a única pessoa em carne na história da humanidade que passou por aqui, que tem o poder de conjugar a condição verbal de quem ele é em qualquer tempo. Porque ele é o mesmo ontem, o alfa e o princípio e o... Jesus é tão Jesus que se ele quisesse se adequar à fé do passado, ele poderia. Isso seria útil para ele, mas para Marta isso não ia significar. E ele não está ali para se autoafirmar como Deus, porque ele sabe quem ele é. Ele está ali para animar a fé de... Se ele quisesse, ele poderia conjugar no passado e dizer, Marta, eu fui a ressurreição e a vida. Camila, por que ele poderia dizer isso? Porque a Bíblia diz que o cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Então o antes que ela usou para falar de passado, ele também se move lá, mas só ele se move. Se ele quisesse, ele poderia ter dito isso. Marta, eu fui a ressurreição e a vida. Porque Jesus não é plano B, como as pessoas pensam. Ele é plano original desde sempre. Guarde isso, antes do haja luz já havia cruz. No plano de Deus, se ele quisesse poderia ter conjugado no passado, mas ele não conjugou, porque no passado isso não vai resolver. Também poderia ter conjugado no futuro como evidência do Calvário que vai acontecer daqui a pouco. Poderia ter dito, Marta, eu serei a ressurreição e a vida, mas não, ele vai respeitar o tempo de Marta. Por quê? Porque ele pode ter sido, ele pode ser sempre, mas Marta só é o que é agora. Então, ao invés de dizer, Marta, eu fui, e ao invés de dizer, Marta, eu serei, ele olha para Marta, gente, e ele conjuga no presente, e ele diz, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Olha o que ele está dizendo através destas palavras. Não ressuscitei teu irmão antes. Pois é, se tu estivesses aqui antes, ele não teria morrido. Mas Marta, bota a tua mente no lugar. O que eu não fiz antes não muda em nada o que eu estou para fazer. Está na hora de você entender isso. Que aquilo que Jesus fez ou não fez no seu passado não tem o poder de mudar aquilo que ele está disposto a fazer agora. Então, ao invés de ficar chorando pelo que você viveu, ou ficar chorando pelo que você gostaria de ter vivido, ele está dizendo, levanta a cabeça e te prepara para o que tu vai viver agora. Aleluia! Tem alguém aí para celebrar o Deus do já, o Deus do agora. Marta, nem 4 dias atrás, nem 4 dias depois, eu vim aqui para te dizer que o teu irmão vai ressuscitar hoje, agora. Chama Maria. Vem Maria. Mesma coisa. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí ele, me mostra onde está o sepulcro. Vai, me leva lá. Aí Marta, Senhor, já tem 4 dias.
Ah. Você ri de Marta, mas fez muitas vezes como ela. Ah, se eu tivesse completado os estudos. Ah, se eu não tivesse sido mãe solteira. Ah, se eu tivesse conhecido Jesus antes. Jesus está dizendo, enquanto você ficar nesse antes, tu fica lá. Mas quando você entender quem está diante de ti, agora. Tira a pedra! E tira uma pedra. Aí vem ele. Lázaro! Chamou uma vez só. Rapaz, tem um amigo meu que quando prega essa passagem, ele fala um negócio tão forte. Ele diz assim, Camila, eu tenho para mim que Jesus não disse de cara, levanta e nem sai para fora, porque ele é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que ele teve que selecionar qual o Lázaro que tinha que vir. Porque se ele diz, sai para fora, saía todo mundo de uma vez só. Ele chama só pelo nome e ele diz, Lázaro, vem para fora. E o texto diz que ele sai todo enfaixado. Camila, mas 4 dias já não está em decomposição? Camila, mas 4 dias já não está fedendo? 4 dias, Camila, o rim já não parou? Há muito tempo. Mas Jesus chamou. E a sua palavra é palavra de vida. Quando você entender a força da palavra, você não vai se tornar mais refém de sentimento. Rapaz, a coisa aqui é tão forte quando a gente fala que o assunto é palavra. Ezequiel 37, vale de ossos secos, tudo enterrado, a areia cobrindo os ossos, um vale profundo. É uma revelação, mas é um vale. Ele olha, é morte para tudo que é lado. Aí Deus vem assim para ele e diz, filho do homem, poderão viver esses ossos? Olha isso aqui. Senhor Deus, Jeová, tu sabes. Sabe o que isso significa? Ele está dizendo, sobre os ossos eu não sei, mas sobre o Senhor. Não, entenda essa diferença. Ele não é hipócrita, ele não diz de cara, eu creio nos ossos. Não. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Olha o que ele está dizendo, sobre isso aqui, ó, os ossos, eu não sei, mas sobre quem fala comigo, eu sei. Olha isso aqui, o que ele está dizendo é, o que o Senhor vai fazer com eles, eu não sei. Agora, o que o Senhor tem poder de fazer, isso eu sei. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Enquanto você olhar para o vale e tentar achar fé na circunstância para crer no teu Deus, você está arrebentado. Você tem que olhar, filha, para o ébrio, para o drogado, para o enfermo, para o leito, para a dor, e dizer, sobre isso eu vou ser sincero, eu não sei. Agora, sobre Deus? Sobre Deus eu sei. Sobre Deus eu sei. Sabe o que é isso? É gente que sabe que para crer em Deus não precisa ser envolvido pela circunstância, porque não anda de acordo com o que sente, anda de acordo com o que? E nem sempre eu sei até que ponto minha vida vai ser guiada por uma coisa e outra, mas que Deus é o guia da minha vida até o dia da minha morte, isso eu sei, para sempre. Ele tira Lázaro, corrige a fé de Marta. Ele olha para o céu e diz, Pai, eu sei que tu sempre me ouve, mas eu falo contigo hoje assim para que eles saibam que o Senhor me ouve, para que o nome dele seja glorificado. Jesus ressuscita Lázaro sem a fé de ninguém. Você vai me dizer o quê? Que Marta está crendo? Está crendo não. Maria está crendo? Está crendo não. João e Pedro estão de tocaia, vendo se vem alguém com pedra. Mas Jesus está ali fazendo milagre baseado na fé deles? Baseado na fé dele, hein? No Pai. Ele não fez isso porque ele sentia. Vê o texto, vou repetir. Ele disse, Pai, eu sei que tu sempre me ouve. Eu sei. Ouvir alguém pregando é muito bom, mas quer ter fé de verdade? Aprende a ler a Bíblia. Mensagem de YouTube é uma injeção de ânimo, mas não vai sustentar a tua vida toda.
vir à igreja é muito bom, mas o que muda a vida de alguém não é o que você faz aqui dentro, é o que você passa a fazer depois que sai lá para fora. O nível de entrega que você faz durante de um culto, ele só representa 5% do que você faz na sua vida. O pastor fez aqui uma lista de horas e ele falou, e o restante das mais de 164 horas, um negócio assim na semana, né? O que você faz nesse tempo? Porque se você acha que vai viver prodígios, milagres e maravilhas com apenas 2 horas de culto e já agoniado, querendo ir embora, você só está sendo guiado pelo que você... Então não vai acontecer nada mesmo que você conheça Deus. Não vai acontecer nada mesmo que no culto você sinta a presença de Deus, porque o Espírito de Deus também se movia sobre as águas, mas não fazia. Porque Deus não corresponde a sentimento, Deus corresponde à sua. Fica de pé em nome de Jesus. Quando alguém te perguntar assim, o que houve lá no culto delas? É elas, não é? É, gente? Hoje é Hélios. E perguntarem assim, o que você sentiu? Você vai dizer, olha, o que eu senti eu ainda estou discernindo, mas se você perguntar o que eu aprendi, o que eu agora sei, porque no final, irmãos, toda experiência que não passar pela palavra será passageira. Eu vou falar de novo. Toda experiência de vida com Deus, se ela não passar pela manifestação da palavra, ela tornar-se-á passageira. Tem que passar pela palavra. Você sabe por que você começa uma devocional, uma campanha e nem sempre encerra? Ou quando encerra, você vai do auge do cristianismo ao limbo da apostasia? Porque você acredita que só dá para ter manutenção no relacionamento com Deus se tiver uma necessidade, um alvo. Eu vou fazer essa campanha até sair do aluguel. Vou fazer essa campanha até meu pai sair do hospital. Vou fazer essa campanha até eu me casar. E sabe o que acontece? Depois que casa, depois que o pai sai do hospital, depois que sai do aluguel, você perde conteúdo com Deus. Só que o Senhor está dizendo, ei, eu tenho muito conteúdo para andar com você ainda. Muita coisa que eu quero te fazer conhecer sobre mim. Mas você precisa parar de ser movido só pelo que você sente. Eu tenho uma agonia de crente que diz que só faz o que sente, irmãos. Rapaz, isso é tão perigoso, porque o auge dos sentimentos está na alma. E o âmago da alma, a Bíblia trata como rins ou coração. E o que a Bíblia diz sobre o coração dessa galera que diz que só faz o que sente no coração? Que o coração é o quê? Então por que tu tem essa mania de só fazer o que sente? Só perdoa se sente, só oferta se sente, só ajuda se sente. Um crente de verdade não faz só o que sente. Pelo contrário, quanto mais crente, mais ele confronta o que sente, para fazer o que deve ser feito. Quem aqui já pediu perdão quando não fez nada? Você falou, vou pedir perdão. Você sentiu de pedir perdão? Sentiu nada, Deus te espremeu pela palavra de tudo que é lado. E os que vêm na igreja e dizem assim, eu só vou dar glória se eu sentir. Eu gosto mais dos outros, que é os que sabem o Salmo 29. Ai, ao Senhor, ó filhos dos poderosos, a glória que é devida ao seu nome. Camila, o que é isso? Crente de verdade não espera sentir para fazer, ele faz até sentir. Eu conheço crente, irmão, que rompe em oração. Quem aqui já começou a orar cansado, sem vontade, sem ter o que dizer, mas agarrou no altar da oração e falou, só vou sair daqui depois que eu sentir. A gente vai guerreando, a voz não sai, e a gente vai até suar. Às vezes, o único líquido que você vai derramar enquanto ora é o do suor, porque as lágrimas não vêm. Mas louvado seja Deus, porque não é sobre o que a gente sente, é sobre o que a gente sabe, conhece. Deus está dizendo, se você viver a sua vida para corresponder à palavra, a palavra vai corresponder você. E não é uma questão de sentimento, é uma questão de princípio. Você quer ver uma outra coisa? Camila, eu venho à igreja, mas eu não sou crente não. Aí eu digo, eu sei que você é crente. Não sou não, eu venho porque eu gosto. Não, você é crente.
Irmão, quem não é crente não frequenta igreja cristã. Não, eu venho porque eu gosto. Se gosta é porque é crente. Aqui só fala o nome de um Deus, você adora Ele. Não, Camila, eu não sou crente não. É porque você acha que para ser crente tem que estar assim que nem eu aqui no altar. Só que a Bíblia diz que para ser crente é só crer em Deus. E tu crê em Deus. E eu ainda digo, é crente e é fervoroso. Porque os crentes estão aqui porque são crentes. Agora tu que diz que não é crente, veio por quê? Tua fé ainda é maior do que a nossa. Não, Camila, eu não sou crente não. Eu venho porque eu gosto. É crente. Conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, chama o nome de um só. É crente. Ainda é daqueles. Há poder no sangue de Jesus. Aí a gente diz, é crente? Ele diz, não, sou não, é crente. É crente. Conhece simpatia, sabe ritual, mas quando quer vitória mesmo, tu caça alguém e diz, ora por mim. Tu é crente. Agora, ouça essa diferença. Nem todo crente é salvo. Por quê? Porque para salvação não adianta ter fé. Tem que ter confissão pública da fé que diz que tem. Aí é salvo. Não foi igreja, nem religião, nem Camila que inventou. Foi o próprio Jesus que disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele disse. Mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens. Veja, a maioria das pessoas que tem fé, mas não são salvas, não porque não tem fé, não são salvas porque sentem vergonha de confessar a fé que tem. Olha o que ele diz, mas aquele que se envergonhar. Então o problema não é falta de fé, é excesso de vergonha. Ah, Camila, mas se é vergonha, Deus sabe. Eu vou ficar aqui no meu lugar, Deus sabe, mas não concorda. Ele diz, se a fé é verdadeira do lado de dentro, tem que ter confissão do lado de fora. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. As pessoas que estão aqui que têm uma fé verdadeira, mas por causa da vergonha estão deixando de desfrutar do privilégio da salvação. Ah não, Camila, mas é que eu vejo todo mundo quando vai aí no altar chorando, arrepiado, sentindo alguma coisa. Sentimento não me abala, porque às vezes sente hoje e não sente nada amanhã. Sabe por quê? Vida com Deus não é sentimento, é decisão. Ah, Camila, se eu sentir alguma coisa, se eu sentir um arrepio, quer sentir um arrepio, tira a roupa no frio. Vida com Deus não é arrepio, é consciência. Paulo não disse, ofereçam um culto poderoso, um culto de mistério. Não, ele diz, ofereçam um culto racional. Não tem a ver com o que eu sinto, tem a ver com o que eu sei. E eu sei que tem gente aqui que sabe que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Tem gente aqui que sabe que em breve Ele vem para buscar e arrebatar a sua igreja. Tem gente aqui que sabe que existe céu e existe inferno. Tem gente aqui que sabe que precisa entregar a vida para Jesus hoje. Camila, mas eu não posso. Eu não posso porque eu levo isso que você está falando, pastora, tão a sério, que eu vou primeiro consertar a minha vida e depois eu vou. E aí nunca conserta. E sabe por que não conserta? Não é porque não quer, é porque foi o próprio Jesus que disse assim, olha, sem mim nada podeis fazer. Camila, mas e aí, como é que eu faço com a minha situação tico-tico no fubá? Vem você, o tico-tico e o fubá. É assim. Camila, minha parada é mais séria. Meu problema é que eu trago um bagulho aqui no bolso. Inclusive eu estou com 3 clientes aqui para entregar hoje, depois do culto. Traz o teu bagulho. Se o fornecedor estiver aí, pergunta se ele quer vir também. Porque Jesus não disse, se arruma e vem. Mas ele disse, vinde a mim. Amanhã? Não. Porque a hora não é amanhã, a hora é: vinde a mim todos vós, que estáis santos e perfeitos.
Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, atribulados, enrolados. Ele não disse eu vos julgarei, ele disse eu vos aliviarei. Tem alívio de Deus, tem alívio de Deus, tem alívio de Deus. Jesus está dizendo a alguém hoje aqui: não me trate como juiz, porque hoje eu sou o seu advogado. Promotor de acusação, Satanás. Ops, ei, não é a tua consciência que diz que você não pode vir. É o diabo que faz uso da voz da tua consciência para dizer que você não pode vir. Só que o Senhor está dizendo: se eu te chamo é porque eu te garanto. Não, Camila, eu fiz um pacto aí esses dias. Segura aí só um pouquinho. Eu fiz um pacto aí um tempo. Foi coisa séria de sangue. Eu posso vir na igreja, só não posso entregar a vida para Cristo, porque eu fiz coisa séria. E o Senhor está dizendo: me diga aí, qual foi o sangue que você derramou, que o sangue do meu filho não pode cobrir essa dívida. Não importa quem está do teu lado, vire para toda pessoa que estiver ao seu lado agora e diga para ela: está pago. E se o diabo diz que você deve, é mentira. É mentira. Está pago. Agora, Camilo, o que eu preciso fazer? Você tem que tomar uma decisão. E Camila, como eu faço isso? Tomo aqui no meu coração. No seu coração eu sei que você já tomou antes de eu começar a pregar. Quando você se arrumou e veio para o culto, decisão você já tinha. Segunda-feira, num culto, com uma palavra que mais pareceu doutrina. Seu coração já é de Jesus. Crente você já é. Agora você precisa ser salvo. Porque nem todo crente é salvo, mas todo salvo é crente. Aí tem que entregar sua vida para Jesus. Camila, eu estou sentindo de ir no altar receber uma oração, mas é que eu sou crente de uma igreja aqui, então não vem não, que eu não estou te chamando não. Não, mas é que eu estou sentindo de orar. Ore aí onde você está. Só vai vir no altar agora quem sabe. Camila, sou eu. Deixei minha vida enrolar muito tempo e muitas vezes porque eu queria me guiar pelo que eu sentia. E sabe o que eu sentia? Que Deus não tinha uma obra na minha vida, ou que Deus não podia me usar porque eu tenho uma vida errada, ou que Deus não tem uma obra na minha vida porque eu tenho que resolver isso aqui. Isso tudo é sentimento. Hoje eu estou te entregando palavra, e a palavra de Deus é esta: se credes com o teu coração, basta com os teus lábios confessares, e aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis. Eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. O que você sente? O que você sente de Deus a seu respeito? Vou te dizer. Você hoje que precisa fazer uma aliança com Deus, você sente que Deus não pode te amar? Você sente que você não pode ser crente? Você sente que tem muita coisa para consertar e que não é digno da graça de Deus? Se fosse digno, não era graça. Você acha que eu estou aqui porque eu sou mais santa do que você? O que me faz subir nesse púlpito para ministrar não é santidade, é arrependimento. Eu não estou aqui porque sou santo, estou aqui porque também sou uma pecadora arrependida. Glória a Deus. Então não é no que você sente. Ai, Camila, mas eu não estou sentindo nada. Ótimo, porque você vai tomar uma decisão guiada agora no que você sabe. Crê em Deus? Crê. Crê que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Crê que em breve Ele vai voltar para buscar a sua igreja? Nesse mesmo tripé, eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, eu quero aqui no altar agora. Quem sabe que está afastado, quem sabe que saiu do centro da vontade de Deus, quem vem na igreja, dá oferta, frequenta culto, mas na hora de tomar uma decisão diz: hoje não. Hoje Deus te diz: hoje sim. Para de fugir. Eu conto 1. Prepara aí para a gente adorar junto. O que a gente vai adorar? A gente e vocês.